Nós queremos cumprimentar neste momento todos os nossos irmãos, internautas, que estão participando conosco nessa noite, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para iniciarmos mais um culto, devido à nossa impossibilidade do nosso culto presencial. Nós estamos fazendo esse culto online e louvamos a Deus pela vida dos irmãos que estão participando conosco, que você possa divulgar, compartilhar, chamar outros para estarem participando conosco. Nós estaremos orando nesse momento. Logo após estaremos louvando ao Senhor com hinos da nossa harpa, juntamente com o nosso irmão, cooperadora Ari Moleiro. Oremos. Senhor Deus e Pai, somos agradecidos a Ti por estarmos na Tua presença na noite deste dia, para poder, Senhor, adorar e bendizer o Teu nome santo. Louvamos a Ti pela vida de cada irmão e irmã que estão participando conosco desse culto. Visita-os nesta hora, onde quer que estejam. Senhor, pedimos também por aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa, ó Deus, nesta noite, visitar a cada um, ministrando a cura na vida dos Teus servos. Abençoe, Pai, a cada um de nós. Toma a direção desta reunião, de maneira que o Teu nome venha a ser glorificado. Abençoa-nos, oramos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Vamos ler. A paz do Senhor para todos os nossos irmãos e queridos ouvintes. Vamos iniciar o nosso culto entoando o hino de número 76. Vem, ó pródigo. Abra sua harpa, aproveite a oportunidade de louvar ao Senhor, de engrandecer o nome santo de Jesus Cristo. Hino de número 76. Sem tardar, te chama Deus, ouve-o chamando, sim, chamando a ti. Tu que vagas errante, escuta a voz dos céus, ou escuta a voz de amor. Deus espera por ti. Espera por ti, perdi, do pródigo vem. Com paciência e ternura te chama o Senhor, ouve-o chamando, sim, chamando a ti. Vem enquanto te chama o meigo Salvador, escuta a voz de amor. Deus espera por ti, perdi, do pródigo vem. Deus espera por ti. Abundância há de pão, ouve-o chamando, sim, chamando a ti. Já está pronta a mesa com toda a provisão, ou escuta a voz de amor. Deus espera por ti. Espera por ti, perdi, do pródigo vem. Aleluia.
pródigo vem. Aleluia. Continuando o hino de número 123. Um dia Cristo voltará. Hino de número 123. Aleluia. Cento e 23. Aleluia. Um dia Cristo voltará. Do mundo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito em breve, sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Muito em breve, sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Oh, gozo sem comparação no dia do meu Salvador, com uma muito grande multidão subiremos ao encontro do Senhor. Muito em breve, sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo sejas, meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós dizemos, ora vem, Senhor Jesus. Muito em breve, sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Aleluia. Muito em breve, sim, Jesus virá. Amém? Muito em breve, sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Aleluia. Glória a Deus. Estaremos orando neste momento, logo após, antes de ouvirmos a mensagem pelo pastor Enival, estaremos louvando ao Senhor com o hino de número 7 da nossa harpa cristã. E logo após este louvor, pastor Enival,
estará nos trazendo a palavra de Deus. Vamos orar nesse momento, apresentando ao Senhor as nossas necessidades, orando pelos que estão enfermos e também pedindo a Deus que abençoe o pastor Enival uma vez mais, que ele seja um instrumento de Deus para as nossas vidas nesta noite. Oremos. Senhor Deus, uma vez mais nos colocamos ante Ti em oração, pedindo a Tua bênção, Senhor, sobre a vida do Teu servo, que estará, Senhor, trazendo-nos a Tua palavra, que o Senhor possa usá-lo de uma forma gloriosa nesta noite, falar aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor, que ele seja um instrumento Teu para as nossas vidas. Queremos pedir também por aqueles que estão enfermos, hospitalizados, acamados, visita nesta hora, Senhor. Aqueles que estão na UTI, Deus, entubados, Senhor, estenda a Tua mão. Tu és o dono da vida, Senhor, e Tu podes, segundo a Tua vontade, operar na vida dos Teus filhos, para que esses possam testificar, Senhor, testemunhando do milagre nas suas vidas. Visita cada um, Senhor, onde quer que esteja, nesta hora, repreendendo todo o mal, Senhor, e que o Teu nome venha a ser glorificado. Oramos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Vamos louvar ao Senhor, hino de número 7. Logo após, pastor Enival estará nos trazendo a palavra. Cristo cura, sim. Nada mais propício nesse momento do que esse hino. Amém? Vamos louvar o Senhor Jesus e implorar suas bênçãos e a sua cura sobre a nossa nação. Amém? Hino de número 7. Aleluia. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura, sim. Cristo cura, sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura, sim. Derramou seu sangue puro
imenso, Ele cura sim. Aleluia. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos, os internautas que estão ligadinhos nesse nosso culto online. Eu quero aqui convidá-los para nós lermos a palavra do Senhor que está no livro de Segundas Reis, ou melhor, perdão, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 16. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 16, nos diz assim a palavra do Senhor: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de todo, ou acima de toda a comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para a que não se veem, porque as coisas que veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Quero compartilhar aqui uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu gostaria de ficar aqui com a última parte do versículo 18, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não veem, elas são eternas. Nós estamos passando por um momento de adversidades na nossa vida, ou talvez você que está assistindo o culto, está aí passando por um momento de adversidade. E eu gostaria de falar que esta adversidade vai passar. A adversidade, ela faz parte da vida de qualquer pessoa. E nós precisamos saber como lidar com ela. A adversidade é situação adversa, ou contrária, ou infelicidade, ou momento desfavorável, contratempo, obstáculos e dificuldades. Essas são adversidades que podemos passar por ela: contratempo, obstáculos, desgraças. Mas toda adversidade, ela passa, ela tem que passar. E Paulo está dizendo aqui que as que são temporais, ela passa, e as que são eternas, ela continua. Pois bem, eu não quero entrar dentro do texto, mas eu quero falar nesta noite aos nossos corações que toda adversidade, ela tem três coisas. E é nessas três coisas que eu quero pensar alguns minutos aqui com os irmãos que está assistindo o culto
e aqueles que estão presentes aqui. Pois bem, primeiro, a adversidade, ela tem três coisas. Primeiro, ela tem uma solução. Por mais complexo que seja o problema, sempre há uma solução. Quando nós olhamos para o livro de Salmos, Salmos de número 30, verso de número 5, a última parte do Salmo vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Lá no Salmos 46, o verso de número 2, vai dizer assim: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio do mares, ainda que as águas tumultam e espumejem, e na sua fúria os montes estremeça. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Então, toda a adversidade, ela tem uma solução. Ainda que muitas das vezes, aos nossos olhos, aos olhos humanos, aos olhos da medicina, aos olhos das autoridades, a gente pode dizer não tem mais solução. Mas, diante de Deus, há uma solução. Há uma resposta, porque toda a adversidade, ela tem uma solução. Quem tem Deus como refúgio, não se atemoriza, não se assusta diante da adversidade. Quem tem Deus como refúgio, quem confia em Deus diante da adversidade, ele não se atemoriza, porque nós sabemos que Deus é o nosso refúgio. E Ele tem uma solução para a nossa adversidade. Às vezes, não é como nós queremos, às vezes não é da forma que nós queremos, mas Deus entra com a providência e dá a solução à nossa adversidade. Quando nós olhamos, quem tem Deus como refúgio, não se atemoriza. Quando nós olhamos para o livro de 1 Samuel, lá no capítulo 17, nós vamos ver que havia ali uma batalha, um gigante desafiando o exército de Deus, e diante da situação, Saul já estava desesperado, e ele já estava dando metade do reino, já estava dando a filha dele em casamento para quem resolvesse o problema. Mas é certo que Davi aparece para levar, para ver como estão os seus irmãos, a pedido do seu pai, para levar ali um presente para o chefe da bagagem. E ele ali, Davi, todo mundo via um gigante, mas ele olhava para um incircunciso. Ele diz: quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Ele vai e se apresenta. Resumindo, quando Saul fala para ele: olha, você é menino, você nunca foi para a guerra. A resposta de Davi para Saul, no versículo 32, no verso 32, ele diz assim: olha, fica tranquilo, não atemoriza o coração de ninguém, porque eu vou lutar contra esse gigante. Porque ele sabia, porque quem tem Deus como refúgio, não se atemoriza. Ele diz, Davi disse a Saul, que ninguém desanime por causa dele. Este teu servo irá e lutará contra este filisteu. Quem tem Deus como refúgio, não se atemoriza. Diante das circunstâncias que estamos vivendo, diante da guerra que estamos vivendo, diante da adversidade que estamos vivendo, Deus é o nosso refúgio.
não se atemoriza, porque toda adversidade, ela tem uma solução. E eu quero dizer para você esta noite, Deus tem uma solução para a sua adversidade. Deus tem uma solução para o teu problema. Não importa o tamanho do obstáculo. O que é importante é que o meu Deus, o teu Deus, é maior do que o obstáculo que você está vivenciando neste dia, neste momento. Pois bem, primeiro, toda adversidade, ela tem uma solução. Ela tem uma solução. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Segunda coisa, ou segunda lição que trazemos aqui diante da adversidade é: um dia ela termina. Ela tem um dia para terminar. Toda adversidade, ela tem uma solução. Toda adversidade, ela tem um dia para terminar. No versículo 17 do texto que eu li com os irmãos, vamos repetir. Versículo 17 diz assim: porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ou seja, leve e momentânea. É um momento. Ela é um momento. A Bíblia diz que Deus não dá nenhuma tentação maior do que aquela que a gente não pode suportar. Se Deus está permitindo você passar por essa adversidade, então passe por ela, porque ela tem um dia para terminar. Não há mal que dure para sempre. Isso vai passar. Vou repetir o verso 5 do Salmo de número 30. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ela vem ao amanhecer. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, no seu capítulo de número 2, o verso 23, vai nos dizer assim, verso 23 do capítulo 2 de Êxodo: decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a sua situação, ou para a situação deles. Não há mal que dure para sempre. Os irmãos conhecem a história. José desce o Egito e lá se torna governador do Egito. E seus irmãos, seu pai, todos descem ali, 70 pessoas, e ali se multiplicaram. Mas o texto está dizendo que morreu o rei do Egito, e levantou-se um outro rei que não conhecia José, não sabia da história de José. E quando ele viu o povo crescendo, o povo se multiplicando, isso começou a incomodá-lo, e ele então começa a oprimir o povo, ele começa a escravizar o povo. Mas o texto diz que quando eles já não suportavam mais, eles clamaram, eles gemeram, e Deus ouviu o gemido e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Não é que Deus esquece, não é que Deus tem amnésia, é que chegou o tempo de Deus abençoar o povo, é que chegou o tempo de cumprir a promessa que Deus havia feito a Abraão, a promessa que se estendera a Isaque, a Jacó e a José. Então o texto vai dizer que Deus ouviu o gemido e lembrou-se da aliança.
E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Deus atentou para a situação deles. Parece que tem momento que Deus parece que a gente pensa que Deus não está nos vendo, não está nos ouvindo, mas Ele está te vendo, Ele está te ouvindo e Ele lembrou de você. Ou seja, é o tempo de Deus entrar com providência nessa adversidade, porque toda adversidade, ela tem um momento para começar e ela tem um momento para terminar. E o povo aqui, então, eles gemiam, eles clamaram, e Deus chegou o tempo. Então Deus chama Moisés e manda Moisés ir lá e tirá-los daquela terra, porque chegou o tempo. Quando chega o tempo, ninguém pode impedir o que Deus tem para fazer. Ah, mas a adversidade é grande, mas Deus, Ele está acima da adversidade. Mas o meu problema é grande, Ele está acima do teu problema. Mas a opressão é grande, Ele é maior do que a opressão. E nesta noite, Ele está dizendo para mim e para você: há um tempo, chegou o tempo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela amanhã. Então, a adversidade, ela tem três coisas. Ela tem uma solução. Ela tem uma solução. Não existe causa para Deus sem solução. Para mim e para você pode existir, mas para Ele não existe. Segunda, ela tem um tempo para terminar. E quando chega o tempo, ninguém pode impedir o agir de Deus ao nosso favor. Deus tem o agir ao teu favor. Deus tem o agir a teu favor nesta causa. Então fique tranquilo, porque Deus te dará vitória. Terceira coisa, para nós concluir, uma lição para se aprender. A adversidade, ela tem solução, ela tem dia para terminar e ela tem uma lição para se aprender. Sempre há um aprendizado escondido em cada crise. Em cada crise há uma aprendizagem. Fique tranquilo, você vai sair mais forte dessa adversidade. Alguém diz: ele não vai aguentar. Alguém diz: olha, ele não vai suportar. Alguém está dizendo: dessa vez ele vai morrer. Dessa vez está tudo acabado. Tá não, Deus está no controle. Ele está trabalhando. Deus está agindo. E no meio dessa adversidade, você vai sair fortificado. Você vai sair vitorioso. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 18, o versículo 1. Glória a Jesus. Eu anotei errado aqui, mas assim que eu lembrar aqui, a gente volta nele. Mas é certo de que você sairá mais forte do que antes. Porque não há tentação maior do que possamos suportar. A luta está grande, então fica tranquilo. Foi Deus que permitiu, então você vai passar por essa adversidade. Você vai passar por ela, você vai alcançar a vitória de Deus na tua vida. Podemos lembrar o povo de Israel diante do Mar Vermelho, quando eles saem em direção ao deserto. Deus chama Moisés e fala para ele: olha, Moisés, você vai conduzir o povo por outro caminho, porque eu vou endurecer o coração de Faraó, e ele vai sair atrás do povo. E nesse caminho, eu vou mostrar a Faraó que eu sou Deus, e vou mostrar ao povo que sou eu que tirei eles do Egito.
no capítulo 14 de Êxodo, no verso 3, então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: eles estão desorientados na terra, presos, eles estão presos no deserto. Mas Deus havia dito a Moisés que mandaria Faraó atrás do povo, para que Deus fosse glorificado. No verso 6, Faraó aprontou seus carros de guerra e levou consigo seu povo, levou também 600 carros de guerra, escolhido todos, e os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Verso 10, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os espias vinham, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e ficaram com muito medo. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e clamaram a Moisés, e disseram a Moisés: que é isso que você está fazendo com a gente? Por que você tirou nós de lá? Trouxe para morrer aqui, era melhor que nós ficássemos lá, nós tínhamos pedido para ser escravo, agora você tirou nós de lá. Mas Deus estava trabalhando para provar ao povo que no meio da adversidade Ele tem uma solução, Ele tem uma lição para nós aprendermos. Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenha medo, fique firme e vejam o livramento que o Senhor lhe fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, e fiquem calmos. Deus está no controle, Ele está lutando por nós. O Senhor, Ele pelejará por você e te dará vitória. Há uma lição a se aprender. Resumindo, quando o povo entra no mar, Moisés põe o seu cajado na água, Deus assopra um vento oriental, um vento leste, o mar se abre, divide em duas partes, e o povo entra. Mas a Bíblia diz que, ao amanhecer, o anjo passa para frente do povo, fica escuro para trás, e eles começam a se atrasar. E olha os que eles dizem no verso 24: na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo, de nuvem, viu o acampamento dos egípcios, e criou um alvoroço no acampamento dos egípcios, empurrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andasse com dificuldades. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. E quando, verso 30, assim o Senhor livrou Israel aquela noite da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Resumindo, uma lição para aprender, ou para se aprender. Este povo, diante das adversidades, eles aprenderam que Deus é poderoso para abrir o mar. Eles aprenderam que a batalha não era deles, era de Deus. Eles aprenderam que Deus estava com Moisés. Eles aprenderam que quem tirou eles de lá não foi Moisés, foi Deus. Então deixa eu lhe dizer esta noite: Deus está trabalhando ao teu favor. Deus tem uma vitória para a tua vida. Quando nós olhamos no versículo 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste, que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse
tornando terra seca, e as águas foram divididas. E pela manhã, Deus trouxe vitória para o povo. Vou repetir o Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há um amanhecer de Deus para a tua vida. Pela manhã, eles viram a vitória de Deus sobre os egípcios, eles viram a vitória de Deus sobre o povo, sobre Faraó, porque Deus é poderoso para fazer tudo e muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Pois bem, para concluir, Deus vai soprar um vento leste, nesta noite na tua vida, Ele vai soprar um vento leste na tua vida, e na vigília da manhã, vai ter vitória para a tua vida. Eu não sei qual a adversidade que você está passando, eu não sei o tamanho da adversidade que você está vivenciando, que você está passando por ela, mas uma coisa eu sei dizer para você, esta noite, Deus te dará vitória. Essa adversidade não vai te matar, essa adversidade não vai continuar tirando a tua paz, porque hoje Deus, Ele se levanta do trono para te dar vitória. Quantas das vezes parece que não vamos suportar, quantas das vezes parece que não vai dar certo, mas o Senhor, Ele está no controle, Ele está trabalhando. Quando Jesus chama os discípulos, Ele fala para eles: olha, vá para o outro lado, vai para o outro lado, eu vou despedir a multidão, e daqui a pouco eu vou. E a Bíblia diz que eles estão atravessando para o outro lado, e Jesus vai para o monte orar, e o vento começa a soprar, as ondas começam a bater forte, a tempestade, e os discípulos tentando remar, para um lado e para o outro, e cada vez mais o vento forte, mas a Bíblia diz, que na quarta vigília da noite, Jesus vem andando por cima das águas, e quando Ele chega, eles pensam que é um fantasma, eles gritam com medo, e Jesus se apresenta a eles. Pedro diz: mestre, é o Senhor? Se é o Senhor mesmo, então me manda eu ir ter contigo por cima das águas. E a Bíblia diz que Jesus diz: vem Pedro, e Pedro sai e anda por cima das águas, mas quando ele vê o vento forte, quando ele vê as ondas batendo, e ele começa a afundar, ele disse: mestre, eu estou afundando, socorro. O Senhor estende a mão, pega na mão de Pedro, e eles voltam para dentro do barco. E o texto diz que quando Jesus entra no barco com Pedro, o vento acalma, a tempestade acalma, as ondas se acalmam, e a bonança, e o barco chega do outro lado. Deixa eu dizer para você, vai haver bonança na tua vida, esta crise vai passar, essa adversidade vai passar, porque o Senhor Jesus hoje, Ele entra no teu barco, e a tempestade vai cessar, o vento vai cessar, as ondas vai cessar, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Pois bem, Deus, Ele vai soprar um vento leste, vai dividir o mar, e vai haver bonança na tua vida, e a vitória vai chegar pela manhã. No meio, Deus vai te surpreender, no meio dessa adversidade. Eu encerro aqui, lendo no livro de Tiago, no capítulo 1, Tiago, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tenha por motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações, sabendo que a provação da fé que você tem produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que lhe falte nada. Deus vai te surpreender no meio dessa adversidade. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe a tua vida ricamente e abundantemente. Eu agradeço a oportunidade e que esta palavra simples,
mas ela possa entrar no teu coração e você possa entender que toda adversidade, ela tem solução, que toda adversidade, ela tem um tempo para terminar, e toda adversidade, ela tem uma lição para nós aprendermos com ela. Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, louvamos a Deus por esta palavra nesta noite. Com certeza, Deus tratou conosco. Enquanto o pastor Enival trazia-nos a palavra, eu fiquei parado aqui no verso 17 do texto que ele leu, tomando por base, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Nós ouvimos a exposição nesta noite, quando o pastor Enival trouxe-nos que toda adversidade, ela tem uma solução, ela tem um tempo. Tudo passa, tudo tem um início e tem um fim. E o apóstolo Paulo, trazendo aqui sobre os efeitos da aflição, ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação. Talvez o irmão, a irmã, possa estar dizendo, mas pastor Wilson, não é leve, está difícil. Olha os acontecimentos à nossa volta. Se torna leve, porque Paulo diz que isto produz para nós um peso eterno de glória. E no verso 18, onde o pastor Enival toma aqui por base, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem. Fala de fé. E aí nós nos lembramos o que diz o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 11, no verso 1, ele diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Essa palavra vem nesta noite para estimular a minha fé, a tua fé, que o Senhor possa, através da sua palavra, mediante a ação do Espírito Santo, fortalecer a nossa fé, lembrando-nos que essa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um peso de glória excelente. Em breve, há um fim, nós haveremos de tributar ao Senhor ações de graça, agradecidos por mais esta vitória. Nós vamos louvar ao Senhor, um hino que vem assim fechar esta mensagem nesta noite, o hino de número 467. Eu quero convidar o irmão, a irmã, que está conectado conosco, participando deste culto, tome a sua harpa, louve ao Senhor conosco. Esse hino é um hino que vem somar a mensagem nesta noite, e que a nossa fé hoje seja ainda mais fortalecida no Senhor, porque para o nosso Deus não há impossível. Mamoleiro e os nossos irmãos, vamos juntos louvar ao Senhor. – 467. Aleluia. Cantemos todos juntos, amém? Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos da mão,
vem te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê, e na tribulação Ele vem socorrer, sua mão vem te poder suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navegas com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder Ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Quando pedes mais fé, quando pedes mais fé, Ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu eco tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Aleluia. Aleluia. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Amém. Glória a Deus. Nós estamos já encerrando o nosso culto. Chegou um pedido de oração aqui. Nós vamos estar orando nesse momento. Quero convidar o presbítero Leandro Sodré para estar orando aqui, agradecendo a Deus por esta reunião e também por esse pedido de oração aqui. Peço oração pela salvação do meu padrasto Elias e pela saúde da minha mãe, Dona Fia. Vamos estar orando, apresentando ao Senhor. Ele é o Deus poderoso que sabe e conhece todas as coisas. Queremos agradecer a todos os irmãos que esteve aí conosco, participando, conectados no nosso canal do YouTube, adorando a Deus conosco. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos, a sua família, que o Senhor conceda a todos uma noite abençoada,
permitindo Deus, quinta-feira, estaremos aqui novamente com mais um culto online para juntos adorarmos ao Senhor. Ore conosco neste momento, juntamente com o presbítero irmão Leandro Sodré, agradecendo a Deus por esta reunião. Quero louvar a Deus por cada irmão que esteve aqui presente, Clodoaldo, aos músicos, aos nossos irmãos, pastor Enival, a Bruna e a sua equipe aqui, que nos ajudou aqui na transmissão desse culto. Que Deus possa abençoar a cada um dos nossos irmãos. Temos um outro pedido aqui, pedido de oração aqui pela minha família. O Senhor conhece, vamos estar orando juntamente com o irmão Leandro Sodré. Também cumprimento a todos com a paz do Senhor e vamos neste momento orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, neste momento, ó Deus, após este período que passamos aqui, reunidos, ó Pai, neste lugar, para louvar, para adorar, para exaltar e bendizer o santo nome do Senhor, ó Deus. Te louvamos por este período, ó Deus. Te louvamos pela vida dos que estiveram aqui neste local. E, ó Deus querido, louvamos pela vida de todos que estão assistindo, ó Deus querido, este culto também. Que o Senhor possa, ó Deus querido, ter falado ao coração de cada um de uma forma especial. Que o Senhor possa, ó Deus querido, ter alcançado, ter transformado, ter, ó Deus querido, libertado vidas para a glória do Teu nome. Queremos também, ó Deus, apresentar ao Senhor estes pedidos de oração, esta vida que precisa de salvação. Ó Deus, foi pedido salvação por esta vida. Tu és o Deus que tudo pode, o Deus que conhece e sonda os nossos corações. Entre agora com providência, ó Deus. Traz, ó Deus querido, libertação. Traz cura para esta vida, ó Deus, na alma e no corpo também. Venha abençoar, ó Deus querido, esta família, cuja oração, ó Deus, também foi pedido. Pai, confiamos em Ti, ó Deus. Confiamos no Teu poder. Sabemos que és Deus de perto, que és Deus de longe, que está aqui e que está, ó Deus querido, aonde quer que a nossa voz esteja alcançando, ó Deus. Entre com providências, ó Deus, e desde já Te agradecemos, confiados na vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em cada lar, em cada casa e em cada vida, e digamos juntos, amém.